Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que comigo e com a minha família está tudo bem, graças a Deus. Hoje vim trazer mais um vídeo aqui pro canal, respondendo algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá no Instagram. Faz tempinho já que eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram, então eu tirei algumas perguntinhas de lá que me fizeram e vim trazer aqui pro canal, né, compartilhar com vocês, né, essas respostas dessas perguntas, tá bom? Se você ainda não faz parte da nossa família, convido você a vir fazer parte do nosso cantinho, tá bom? Se inscrevendo no canal, deixando aquele like e compartilhando com seus amigos. Ah, e principalmente ativando os sininhos das notificações para que você não possa perder nenhum vídeo novo, tá bom? E deixa aquele comentário também, que eu gosto muito de ler todos os comentários que vocês deixam aqui pra mim. E me segue também, né, lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo, tá, no box de informação, o link do Instagram. Você vai lá direto no Instagram. Se você ainda não me segue lá, já convido você a me seguir, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Coloquei as perguntinhas aqui tudo escrito no caderno, né? Porque como eu gravo com o meu celular, então não tinha como eu pegar do celular, então eu escrevi aqui, né? Tirei algumas perguntinhas aqui para responder aqui, tá bom? Então, bora lá para a primeira pergunta. Como foi para você depois que você se casou? Foi fácil se adaptar com a vida de casada? Gente do céu, nunca é fácil, né? Assim, quando a gente se casa, a gente sair daquela rotina que você tinha, né, dentro da sua casa, junto com a sua mãe, com seus pais, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, né? Você tinha uma outra vida, era uma outra realidade. Então você ia sair daquele ninho, né, que era a sua família, para você ir para sua outra casa, né, construir a sua nova família, né, que é seu esposo, seus filhos. Então realmente não é fácil, mas nós aprendemos a lidar, né, com toda essa situação e conseguimos seguir, né? Não é fácil porque cada um tem manias diferentes, costumes diferentes, gosta de coisas diferentes, né? Principalmente com comida, porque eu sofri muito com isso. Eu era uma pessoa que eu não tinha costume de cozinhar lá na minha casa com os meus pais. A minha mãe sempre cozinhou. Então ela não deixava, era difícil a gente cozinhar. Então eu sabia porque eu via ela fazendo e às vezes eu ia lá fazer alguma coisa, mas era muito raro. Então eu tive o costume de cozinhar depois que eu casei, porque o Luciano tinha essa mania de almoçar, jantar, café da tarde, café da manhã. Então eu peguei toda essa rotina, né? E tive que me adaptar ali, aprender a cozinhar, aprender a fazer as coisas, e assim foi. Então tinha coisas que eu acabava não... Eu fazia um macarrão, gente, meu Deus do céu. Eu fazia um macarrão que grudava tudo, virava uma papa, uma papa. E o Luciano às vezes reclamava, e às vezes eu tinha até raiva, porque eu tentava fazer, né, pra agradar ele. E na realidade, daqui a pouco ele falava, ai, mas esse macarrão tá grudento, mas esse macarrão... Até que um dia que eu me enfezei, eu falei assim, então, pois agora você que faça o macarrão, porque eu não vou fazer mais. Porque eu tento e não consigo. Aí o Luciano começou a fazer esse macarrão, né, e eu fui olhando, fui pegando o jeito, isso e aquilo, depois eu fui aprendendo. Claro que tem hora que a gente erra, tem hora que a gente acerta, né? Mas aprendi, né? Mas realmente eu amo o macarrão. Quando ele faz macarrão, eu amo. Eu prefiro mil vezes que ele faça do que eu, né? Arroz, ele gosta muito de, como eu falei, né? De ter o almoço, de ter a janta. Então o arroz, ele gostava do arroz bem frito, lavado. Eu tinha que fazer arroz no almoço e na janta. Ele não gostava de nada requentado. Hoje, com quase 16 anos de casado, mês que vem nós fazemos 16 anos de casado, hoje ele come arroz sem lavar, ele come arroz sem eu fazer tanta frescuraiada de ficar fritando um arroz, torrando um arroz, não sei pra que ele gosta disso, né? Então ele aprendeu também a ter esse costume, né? Às vezes ele fala assim, mas você não aprendeu ainda, tantos anos casado e não aprendeu. Aí eu peguei e falei assim, você que não aprendeu ainda, né? Porque já tem 15 anos de casado e até hoje fica reclamando da mesma coisa, então não vai mudar nada, né? Então é melhor parar com a reclamação. Mas é assim, a adaptação mesmo, quando nós nos casamos, realmente no início é muito difícil, né? De a gente sair da onde nós estávamos pra gente estar na nossa casa. Então a gente lá vai ter aquilo que a gente não tinha muito costume de fazer, a gente vai ter que fazer, né? Virar a dona de casa, né? Virar a esposa, que é lavar, passar, cozinhar, limpar a casa. Então
até a gente se acostumar com tudo isso, né, com essa vida de casado, realmente demora um pouquinho, mas depois a gente vai seguir. Próxima pergunta. Como você e o Luciano se conheceram? Eu já gravei um vídeo aqui pro canal, né, falando sobre como nós nos conhecemos, né, o testemunho do nosso relacionamento. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui linkado no box de informação e vou colocar aqui também em cima para você, no card de informação, para você depois que acabar esse vídeo, se você quiser ir lá, né, saber um pouquinho dessa história, assistir esse vídeo, tá bom? Mas eu vou só para complementar, né, assim, essa pergunta. Nós nos conhecemos na igreja, né? Eu sou católica apostólica romana e eu fui convidada para um grupo de oração e ele participava desse grupo de oração e foi lá que eu conheci ele. Tudo começou com uma amizade, né, realmente, né? Ele era uma pessoa muito bacana, um amigo assim, um amigão mesmo, mas Deus foi mudando um pouquinho essa história, né, da amizade para hoje nós estarmos juntos, tá? Mas nesse vídeo eu conto tudo, então eu quero muito que você vai lá, gente, que você vai lá, assista esse vídeo para você saber um pouquinho dessa história, tá bom? Próxima pergunta. Sua casa é própria ou alugada? A minha casa, a casa que nós moramos hoje, ela é própria, né? Nós compramos essa casa. Quero gravar um vídeo, né, contando um pouquinho dessa história, né, de como nós conseguimos a nossa casa própria. Quando eu casei com o Luciano, nós não fomos pagar aluguel, nada, né? O Luciano tinha uma casinha nos fundos da casa da mãe dele, essa casa, né, dos pais deles, e ele morava lá sozinho na época, que ele morava na casa de baixo. Quando nós decidimos nos casar, tinha a casa de cima. Então lá a casa era bem pequena, era um quarto, aí tinha uma lavanderia e depois a cozinha. Essa lavanderia a gente fez uma sala, a gente fechou, a gente fez uma sala, era uma sala bem pequenininha, gente, o sofá tinha que ser minúsculo, mas a gente fez essa sala e ficou a cozinha, né? A cozinha já era bem maior, né? Um pouquinho mais grande, que dá pra fazer a cozinha, tipo uma sala de jantar, ficava praticamente assim, né? Eu ficava a cozinha de um jeito e a mesa do outro virou uma sala de jantar. Então era tudo pequenininho. Então nós não pagávamos aluguel lá. Então nós moramos lá na minha sogra durante 10 anos. Por 10 anos, né? Depois a gente conseguiu a nossa casa própria, né? A gente construiu e nós viemos morar aqui, tá bom? Mas a nossa casa é comprada, tá bom? É nossa mesmo, né? Foi providência de Deus para nossa vida, né? O sonho era nosso, era ter o nosso cantinho, ter a nossa casa própria, e Deus com muito carinho, né, nos presenteou, né? Nos ajudou, né, a ter a condição pra gente poder comprar, né, esse terreno, porque na verdade nós compramos esse terreno e construímos a nossa casa, tá bom? Mas eu vou gravar um vídeo contando pra vocês um pouquinho dessa história, tá? Porque foi um presente mesmo de Deus, né? Foi um pedido de Deus e Deus ouviu as nossas preces, as nossas orações e nos presenteou, né? Com esse terreno, com essa casa, tá bom? Próxima pergunta. Uma lembrança sua de infância. Bem, são tantas lembranças, né? Na minha infância, até os meus 11 anos de idade, eu morei em Paranapiacaba. Tem muitas pessoas que conhecem, né? Ela é uma vila turística hoje. E na época que eu morava lá, na minha infância, já era também uma vila meio turística, porque vinham pessoas, né, pra vila, pra conhecer as cachoeiras, as coisas tudo de lá. Mas não era aquele fluxo de gente como tem hoje, né? Era bem menos, né? Então, até meus 11 anos de idade, eu morei na vila, né, de Paranapiacaba. E eu tenho muitas lembranças maravilhosas, muitas lembranças boas, lembranças de amigos. Minha família, né, a família do meu pai, morava praticamente toda lá, né? A minha avó, o meu avô, meus tios. Era a família que morava todos lá, né? E então a minha infância foi praticamente maravilhosa. Então uma saudade assim que eu tenho, né, de quando eu morava em Paranapiacaba na minha infância, né, era das brincadeiras, era da escola, era meu pai gostava muito de pescar, né? Meu pai gostava muito de pescar e então ele pegava às vezes final de semana, me pegava, me arrumava de manhã cedo e a gente ia pra pescar. Eu tinha, acho que meus 5, 6 anos, gente, eu era pequena mesmo, 5, 6, 7 anos. Eu gostava muito de pescar com meu pai, então a gente descia pra Cubatão,
lá pra Serra do Mar, pra Santos. Às vezes vinha aqui, na onde que eu moro mesmo, né? Também tem a represa. Então, às vezes a gente vinha pra cá pra poder pescar. Meu pai, quando era pra atravessar o rio, me colocava assim, ó, no ombro dele e a gente atravessava. Então eu sinto muita saudade, assim, dessa época, sabe? São momentos, assim, sabe, muito inesquecíveis pra mim, sabe? De estar com a minha família, né? Que hoje em dia muitos já partiram, né? Igual meu pai, né? Também que partiu. Então é uma lembrança, assim, muito boa, né? Eu sinto... só de lembrar, né, de, assim, da minha infância em Paranapiacaba, eu sinto o cheiro daquele lugar, eu sinto, né, o cheiro do meu pai. Eu lembro quando meu pai trabalhava na rede ferroviária, e meu pai muitas vezes chegava, né, à tarde, né, com aquele cheirinho, com aquela roupa suja, e aquele cheirinho, minha mãe cozinhando a comida, né, 6 horas da tarde nós já estávamos jantando, era assim. Então, são lembranças assim, sabe, que ninguém pode apagar da minha memória, né, porque foram lembranças assim muito felizes, foi um momento muito felizes mesmo que eu passei. Tivemos também momentos muito tristes, né, não muito bons, mas foi um dos melhores momentos que nós passamos, foi quando eu morava lá em Paranapiacaba. Então eu sinto muita saudade, muita mesmo. Depois nós mudamos pra cá, né, pra onde o bairro que eu moro hoje. Nós mudamos pra cá, eu tinha 11 anos, então começou uma outra nova história aqui, né? Tivemos muitos momentos bons, momentos ruins, momentos de muitas dificuldades. As dificuldades que eu não tive como criança, quando eu morava em Paranapiacaba, a gente começou a ter muito aqui, sabe, com meu pai desempregado, meu pai não conseguia emprego, faltar as coisas dentro de casa, nós comermos, ter para comer no café, vamos colocar assim, no café da manhã ou no café da tarde, um feijão com farinha. Então nós passamos muitas dificuldades mesmo, não vou falar para você, mas nós passamos muitas dificuldades, mas eu agradeço a Deus porque tudo isso foi um aprendizado para minha vida, né? Foi um aprendizado para mim não acabar não se apegando com tantas outras coisas, né? Porque às vezes as pessoas não têm o alimento que hoje eu tenho dentro da minha casa, que eu posso dar para os meus filhos, para oferecer para os meus filhos, né? Teve época que eu não tinha, né? De poder comer um pão, que era muito raro, né? De poder comer uma mistura, um frango assado, que era muito raro por conta das dificuldades de quando depois que a gente mudou para cá. Mas nós vencemos, né? Deus foi tão carinhoso com a gente, tão amável, que tudo aquilo que foi de ruim sempre é um aprendizado. Então eu aprendi isso. Tudo aquilo que nós tivemos de ruim, nós passamos de ruim nas nossas vidas, nós aprendemos, né? Foi um aprendizado para a nossa vida. Então, como eu falei, são lembranças, né, da minha infância que eu não tenho como esquecer. São lembranças que acaba mexendo muito assim com o meu coração, com a minha vida, e que me faz me dar muita saudade, como eu falei, de uma das coisas, né, de estar lá, de ir pescar com meu pai, que era uma das coisas que a gente fazia muito, e eu sinto muita falta. Tá? E quando a gente mudou pra cá também a gente fazia muito isso de ir pescar, né, na represa, né, que tem aqui, e era maravilhoso, né? Hoje eu não tenho mais esse pique, gente, de pescar, porque o Luciano fala assim, vamos tirar um dia, vamos pescar com as crianças. Gente do céu, já até me dá um desânimo. Mas é assim, tá bom? Mas eu sinto muita falta mesmo, são lembranças assim que ninguém vai apagar da minha memória. Próxima pergunta. Qual dos seus filhos são mais carinhoso? E quem é o mais briguento? Gente, daqui os mais carinhosos são os três. Os três são bem grudentos, são bem carinhosos, gostam de vir abraçar, gostam de vir beijar, gostam de ter atenção. É maravilhoso, né? Você receber o carinho deles, o abraço dele, né? O falar, mãe, eu te amo. Isso é maravilhoso, né? Isso não tem como negar, né? Mas os três são carinhosos. E briguento também são os três, gente. Os três quando se pegam, quando começam a discutir, quando começam a brigar, meu pai eterno. Só é nos berros pra tentar fazer parar. E às vezes, olha lá, porque às vezes eu falo assim, eu vou pegar um chinelo ali, aí vai resolver. Tem hora que nem assim resolve, tá? Nem assim, mas os três realmente são bem briguentos, mas eu acho que quem é mais encrenqueira, assim, dentro de casa, que gosta de arrumar mesmo confusão por qualquer coisa, é a Dona Gabriela. A Dona Gabriele, ela é a expert, né? Eu acho que só por ela ser a única menina e ter 2 meninos dentro de casa, então isso acaba afetando um pouquinho ela, então ela tem um pouquinho de ciúme, isso aqui, então briga demais, né?
mas eu acho que faz parte, né, de toda criança. Isso, pergunta. Uma saudade acaba entrando na lembrança de infância, né? Uma saudade, a saudade do meu pai, das coisas que nós fazíamos, da alegria dele, do sorriso dele, das histórias dele, né? Como eu falei, ele gostava muito de pescar, então pensa numa história de pescador que ele contava, que ele amava contar, coisas que ele gostava de dizer, né? Os sonhos que ele queria realizar e na realidade, né, por conta da doença que ele teve e da morte dele, ele não pôde realizar, mas é uma saudade imensa que eu tenho dele, né? Muitas coisas aprendi com ele, né? Muitas coisas mesmo. Uma das mais coisas é o amor que ele tinha por Deus, né? Por Jesus. Então isso eu levava muito dentro do meu coração, né? O carinho que ele tinha. Então é uma saudade imensa, é uma saudade que às vezes dói, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, perdeu alguém, Deus vai confortar. Realmente Deus conforta, Deus sabe nos dá, mas quando a saudade aperta, gente, aí é aquela dor, é aquela vontade de chorar, mas é uma saudade de a gente saber que a gente não vai poder ver mais, né? Que a gente vai poder abraçar, que nós não vai poder cheirar, não vai poder beijar, conversar, ver o sorriso mais, é tudo por foto, mas é só gratidão ao Senhor por Ele ter me dado como filha para Ele, né? Dele ter sido meu pai aqui na terra, de ele ter cuidado, de ter feito tudo por mim, pelos meus irmãos, pela minha mãe, né? No meio de tantas dificuldades, igual eu falei, no meio de tantas dificuldades que nós passamos, né? Como eu falei, a gente às vezes comia no café feijão com farinha porque não tinha outra coisa para comer. E ele muitas vezes pegava um carrinho velho e ia juntar ferro velho, né, para poder dar um alimento, né, pra gente dentro de casa. Na época, minha mãe teve até a minha irmã mais nova e não tinha o leite, às vezes, para dar pra ela. Então, meu pai fazia isso para poder comprar um leite para poder dar pra ela. Então, é só tudo um aprendizado, né? Ele deixou pra gente uma lição de vida, assim, muito grande, né? E não desanimar no meio das dificuldades, né? Essas provações vêm, Deus, ele manda sempre o melhor. Então ele tinha uma palavra que ele falava, frase sempre que ele falava assim, dias melhores virão, né? Então muitas coisas que ele queria realizar, né, enquanto estava em vida, ele não conseguiu realizar, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então hoje eu falo que o melhor de Deus, Deus sempre tem o melhor para nossa vida, né? Aquilo que nós desejamos, se for bom para nós, né, Deus vai realizar, Deus vai concretizar, Ele vai mandar o melhor dele para nós. Então eu sinto muita saudade realmente dele, né, por mais ele ter partido, mas aqui, ó, eu trago ele sempre aqui dentro do meu coração, quando eu preciso ouvir a voz deles, né, tipo, sentir o afago dele, eu sempre fecho os meus olhos e lembro dessas lembranças boas, de coisas boas que nós vivemos juntos, e isso acaba trazendo um pouquinho de paz, um pouquinho de calma, e faz um pouquinho matar a saudade. Próxima pergunta. Vocês e seu marido brigam muito? Gente do céu, se a gente briga muito. Qual casal que não briga, né? Briga. Mas hoje eu falo que a gente briga muito menos do que no começo do nosso relacionamento, do casamento. Os 3 primeiros anos do meu casamento foi um ano assim muito difícil. Nós passamos por muitas coisas assim juntos, era muita briga. Ele não tinha muito tempo, depois que o Gabriel nasceu, então ele não tinha tempo pra mim. Era de tempo de serviço pra casa, de casa pra igreja, da igreja pra casa pra dormir, pra amanhã do outro dia ir pro serviço. Então ele não tinha muito tempo assim pra gente. Então eu acabei isso me irritando um pouco, isso fazendo gerar muitas brigas, né? Muitas coisas assim. Mas no fim, depois nós conseguimos arrumar toda essa situação, principalmente colocando Deus à frente, né? Eu sabia que as coisas que ele fazia de estar na igreja, de estar fazendo aquilo que ele gosta, mas ele estava deixando de lado um pouco a família. Então isso estava me fazendo muito mal, né? Então por isso havia muitas brigas e pensávamos em se separar, eu pensava, né, em separar dele, mas eu lutei com tudo isso, porque qual que é o casal que não passa por uma aprovação? Qual é o casal que não tem brigas, mas depois senta, tenta conversar e se resolver? Então os 3 primeiros anos foi muito difícil. Hoje não mais, né? Hoje a gente briga assim como todo casal, né? A gente tem as nossas rinchas,
Mas depois no final a gente sempre se resolve, senta, pede perdão, se abraça, se beija e assim vai, né, gente? É assim a vida de todo casal. Mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar no nosso matrimônio, na nossa casa, tudo fica um pouquinho mais fácil, fica muito mais fácil, né? Um pouquinho, né? Muito mais fácil. Então, aquilo que podia gerar uma briga imensa, né? Que às vezes é um negocinho assim, né, gente? Às vezes não é um nada, a gente vai brigar às vezes por vamos colocar um chinelo que tá virado ali, ou um chinelo que tá no lugar. Eu sou assim, eu falo porque eu sou assim, eu gosto aqui em casa tudo organizado, tudo limpinho, tudo bonitinho. Aí tá tudo arrumado, e daqui a pouco faz um negócio diferente, então eu acabo me estressando, acabo brigando. E às vezes é por poucas coisas, e eu sei que eu tô errada, que eu não tinha necessidade de fazer tudo isso, todo esse auê, porque aquele chinelo tá desvirado, não tá no lugar que ele tinha que estar, entendeu? Mas eu tenho esse problema, mas eu sei que eu preciso mudar. Então, se eu preciso mudar, eu vou fazer de tudo pra tentar mudar. E eles também vão tentar, né? Ele também vai tentar não fazer mais, porque sabe que aquilo vai me irritar, que aquilo vai me deixar brava, aquilo vai me deixar nervosa. Então, é um ajudando o outro. Então, tem que ser assim. E às vezes não é fácil e acaba gerando brigas, né? Mas igual eu falei, se a gente colocar Jesus na frente do nosso matrimônio, então a gente consegue lidar com toda essa situação. Brigas nunca vão acabar, gente. Discussão nunca vão acabar. Mas se a gente brigar e no fim, depois, pedir perdão, saber que errou, né? Saber que não precisava de tudo aquilo, então isso já é maravilhoso, né? Então, vamos tentar deixar que Jesus seja o centro e essas coisas, essas brigas aí, não vai nem valer a pena, né? A próxima pergunta. Como você lida com as situações difíceis dentro do seu lar? Como lidar com as situações difíceis aqui dentro de casa, dentro do meu lar? Nós passamos por muitas coisas difíceis, né? Como eu falei, né? Das brigas que a gente tinha no começo do nosso casamento, né? Que não foi fácil, mas nós conseguimos vencer. E voltando hoje, no tempo de hoje, né? Em 2021, eu lido aqui dentro de casa com as coisas difíceis, como eu falei sempre, né? Colocando Jesus sempre à frente de tudo. Porque se a gente não fazer isso, a gente acaba meio enlouquecendo, a gente não consegue lidar com toda essa situação. Então, igual assim, se a gente tem alguma dívida, às vezes falta aquele dinheiro pra gente pagar aquilo, ou tá começando a acabar as coisas dentro de casa, e a gente acaba ficando nervosa, nossa, já não tá tendo isso mais, e agora? Ah, eu tenho que pagar essa conta, ah, tá chegando esse boleto, ah, não sei o que, de onde eu vou tirar esse dinheiro, ah, não sei o que. Então eu sempre espero na providência, né, de Deus. Eu falo que Deus sempre provê tudo, não adianta a gente se desesperar, né, se preocupar com tudo isso, apesar que a gente acaba se preocupando, mas eu sei que Deus, no fim, Deus vai sempre providenciar aquilo que nós precisamos. Então, dependendo da situação que a gente está vivendo dentro de casa, ou seja, com alguma enfermidade, ou com dívida, ou com seja qualquer coisa que está acontecendo, tento colocar tudo nas mãos de Deus, porque eu sei que depois, no fim, Ele vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Então, é assim que eu tento aqui em casa resolver, né? Lidar com toda essa situação. Pergunta. Você tem irmãos? Sim, eu tenho 3 irmãos, né? Eu tenho a minha irmã Silvana, né? Que vem depois de mim. Tenho o meu irmão João Carlos e a minha irmã Suelen, a mais nova, tá bom? Temos 3 irmãos, somos 3 meninas e um menino. Uma conquista. Uma conquista, como eu falei, é a nossa casa própria, né? Eu acredito que essa é a maior das conquistas, né? De nós não precisarmos pagar um aluguel ou morar, né? Tipo assim, igual a gente morava na minha sogra, a gente ter o nosso canto, né? De Deus ter dado a graça de nós conseguirmos comprar o nosso terreno, de ter construído. Falta muita coisa ainda aqui dentro de casa, né? Falta colocar fogo, falta rebocar lá fora. Esse ano nós conseguimos, que o quintal era puro barro, né? Pura terra, então na chuva virava barro. Esse ano nós conseguimos fazer, né, o contrapiso tudinho do quintal, falta só do outro lado, né, a outra parte ainda fazer o contrapiso, então falta bastantinha coisa ainda, né, mas eu sei que aos poucos nós vamos conseguindo, né, com a ajuda de Deus nós vamos conseguindo. Então a minha maior conquista aqui para nossa casa, e acredito pelo meu marido também, a nossa maior conquista é nós termos conseguido comprar o nosso terreno e ter construído a nossa casa. Uma emoção.
Uma emoção Pra mim, eu acredito que a emoção maior é eu ter tido os meus filhos, né? O nascimento dos meus filhos, né? Das minhas 3 bênçãos enviadas por Deus, né? Os meus presentes, né? Deus deu o dom pra mim ser mãe e eu tenho essas 3 bênçãos, né? Pra educar, pra ensinar, pra amar. Essa é uma pergunta. Que situação difícil que você passou, mas conseguiu vencer? Gente, são tantas situações assim difíceis, né, que nós passamos e conseguimos vencer. Uma delas, né, como eu já falei no vídeo, respondendo algumas perguntinhas, foram os 3 primeiros anos do nosso casamento, né, que nós estávamos para separar, né, por causa de muitas brigas, e nós conseguimos vencer. Foi uma situação bem difícil, né, para mim, mas conseguimos, né, vencer. Outras situações difíceis foram quando meus filhos nasceram. Eles tiveram problemas, né, de saúde, problemas com a PLV, né, a tolerância à lactose, ao leite. O Rafinha ainda mais, foi o que ficou bem ruim mesmo, né, ele tomava um leite que a lata custava, uma lata pequena, R$ 200, e a gente não tinha nem condição de comprar isso, porque uma lata pequena de leite dava 3 dias. Então imagina, né? Então, com muito esforço e Deus na frente, nós conseguimos vencer, nós conseguimos pegar isso, né? Pela farmácia popular, né? Pelo SUS. Então isso nos ajudou muito, foi uma vitória e Deus tomou a frente, porque no começo foi bem difícil pra gente conseguir ter esses leites. Muitas vezes as pessoas davam uma ajuda pra gente poder comprar, mas era complicado, gente. Foi uns momentos assim bem difíceis que nós passamos, mas nós conseguimos vencer, né? Graças a Deus. Estou com um problema no meu casamento e não está sendo fácil. Qual conselho você me dá? Gente, assim, o casamento, como eu falei, né, gente, no nosso casamento nós sempre teremos problemas, nós sempre teremos brigas, nós sempre teremos dificuldades, né? Mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, na frente de tudo isso, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir lutar contra tudo isso. Às vezes não é fácil, né? Não é fácil, porque às vezes você pode estar num relacionamento abusivo, você pode estar num relacionamento que seu marido te maltrata, ou te bate, não te trata bem, você não se sente amada. Então é muito complicado assim essa situação, mas o conselho que eu dou pra você: buscar Deus, pedir a Deus a sabedoria, pedir a Deus o discernimento pra Ele te ajudar nessa situação. Porque nesse momento que você tá vivendo assim, com toda essa dificuldade, que não tá sendo fácil, só você realmente pode resolver, né? Mas eu acho que se você colocar Deus na frente, para Deus te dar uma sabedoria, te dar uma direção, você pode ter certeza que Deus vai te dar, né? Que Ele vai te ajudar. O momento pode ser bem difícil, pode ser uma fase, né? Tenta conversar, tenta ter o diálogo, tenta mostrar pra ele, né, se for o caso do seu esposo, mostrar pra ele, né, aquilo que ele tá errando, aquilo que não tá te agradando, seja por uma dificuldade financeira dentro do seu lar, né. Tenta os dois conversar, tentar se resolver, né, não pensar em primeiro momento, tipo assim, não tá dando certo, eu vou me separar, eu vou cada um pro seu lado, isso e aquilo. Mas tenta ao máximo tentar resolver essa situação. Porque quando nós casamos, né, vou falar de mim, quando nós casamos, a gente promete lá diante do Senhor no altar, né, promete ser fiel, promete amar, respeitar, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né, na tristeza, na alegria. Em todas as situações, nós prometemos isso diante de Deus. Então nós temos que lutar ao máximo, gente, para poder mudar toda essa situação. Se as coisas não estão dando certo, tentar. Então falo para você pedir muita sabedoria de Deus, pedir para que Deus possa vir falar ao seu coração, para Deus vir te mostrar a direção, o que você deve fazer, o que você deve seguir, né? Se você não vai em nenhuma igreja,
assim, né, procura ir em alguma igreja, né, não para procurar os outros ou para as pessoas te aconselharem ou para as pessoas te ajudarem, não, mas para você ter um encontro, uma intimidade com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai te ajudar, que Deus vai te mostrar um caminho, que Ele vai te dar uma direção a seguir, né, porque hoje em dia se a gente fala para alguma pessoa, não tá dando certo, a primeira coisa que a pessoa vai falar assim, não tá dando certo, você para. Não tá dando certo? Pra que você vai ficar com ele? Você vai querer viver numa vida assim? Entendeu? Então, pelo menos você vai tentar mudar toda essa história, tentar lutar pelo seu relacionamento, lutar pelo seu esposo, porque talvez ele tá passando por alguma dificuldade, alguma coisa que ele não se abriu pra você pra conversar, né? E ele tá guardando pra você ou falou pra outra pessoa, né? Então, eu acho que o diálogo agora é a melhor opção para você e buscar a Deus, né? Que Deus possa te dar esse discernimento para poder você resolver todo esse problema seu, né? No seu matrimônio, né? Eu acho que em primeiro lugar é isso, coloca Jesus no centro, ele vai te mostrar o caminho, vai te mostrar a direção e vai te dar sabedoria para você tentar consertar tudo essa situação que vocês estão vivendo agora, esse momento que vocês estão passando de dificuldade. Próxima pergunta. Gosto muito de te acompanhar. Parabéns, Alice, pelo canal. Como você lida com as pessoas que desejam somente o seu mal? Gente, é meio complicado, né? Tem muitas pessoas hoje em dia que acabam desejando o nosso mal, né? Isso não só de mim, mas como de outras pessoas, né? Eu acho que a maneira de lidar com essas pessoas que desejam o nosso mal, que tem ciúmes, que tem inveja, que não fica feliz em ver a sua felicidade, e se você tá lá no fundo do poço, né, passando por algum problema, por alguma dificuldade, eles acabam aplaudindo, né? As pessoas que querem o nosso mal é assim, né? Quando a gente não tá bem, eles começam a aplaudir, né? Aí é assim que eu quero, entendeu? A melhor forma de lidar com toda essa situação, quando você sabe que a pessoa só te quer mal, quando a pessoa só faz as coisas pra te desanimar, ou até com palavras, né? Às vezes você tá conversando com alguém, a pessoa fala alguma coisa e você já se toca. Nossa, mas por que ela tá falando isso? Né? Então, pessoas assim, a gente tem que acabar se afastando. Nós temos que afastar da nossa vida, né? Então, às vezes até a nossa própria amizade. A gente às vezes pode ter algum amigo que às vezes a gente pensa que é nosso amigo e às vezes só quer o nosso mal, deseja o nosso mal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, eu acredito que para lidar com pessoas assim que desejam só o nosso mal, é a gente se afastar dela, né? E deixar que Deus tome conta e orar por ela, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer, né? Num momento assim, né? Próxima pergunta. E última pergunta, né? Por que o seu canal se chama Cantinho da Gratidão? Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei falando um pouquinho porque eu alterei o nome do canal para Cantinho da Gratidão. Vou deixar linkado aqui no box de informação, tá? O vídeo do testemunho, né, de como eu conheci o Luciano e esse vídeo de porque eu mudei o canal pro nome de Cantinho da Gratidão. Porque eu aprendi que nós temos que ser grato a Deus por tudo. Por tudo que nós temos que ser grato. Seja para nós acordarmos de manhã, poder abrir nossos olhos, e já é um motivo de louvar e agradecer, porque Deus nos proporcionou mais um dia de vida, né? Tipo assim, um dia de vida, porque a gente sabe, né? Pode ser que a gente acordou naquele dia, mas daqui a pouco acontece alguma coisa, né? E a gente tá aqui mais, mas a gente louvou e agradeceu a Deus por Deus ter dado a oportunidade de acordar bem, né? A gratidão de louvar a Deus pela nossa família, né, pela vida dos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa vida, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para a nossa vida. Ter gratidão a Deus até pelos momentos das dificuldades. Uma das coisas que eu aprendi, né, louvar a Deus e ser grato a Deus até nos momentos das dificuldades. Porque é nos momentos de dificuldades que Deus nos ensina. É no momento de dificuldade que Deus nos torna forte, né? Tudo é um aprendizado. Então, se você está passando por uma situação difícil, é um aprendizado, gente. Deus, diante dessa situação que você está vivendo, dessa situação que você está passando, Deus está te ensinando. Deus está te levantando, né? Te pegando pelas mãos e falando assim, agora fica firme, né? Isso só foi para você aprender e agora a partir de agora, né, coisas melhores virão para sua vida. Então é tudo motivo para louvar e agradecer a Deus. Se a gente aprender a louvar a Deus nas dificuldades, gente, ser grato a Deus por qualquer que seja a situação ruim que nós passamos,
né? Porque isso é um aprendizado para nós vamos conseguir vencer qualquer obstáculo que a gente venha atravessar na nossa vida, né? Porque diante das dificuldades, Deus só dá um fardo pesado pra gente, aquilo que a gente pode carregar, né? Às vezes eu tô passando por uma situação, vamos colocar uma enfermidade, né? A gente tá passando por alguma situação, mas Deus sabe que você vai aguentar, você vai conseguir passar por isso, né? E tudo isso que você vai passar é um aprendizado, vai ser um aprendizado para sua vida, vai te tornar uma mulher mais forte, um homem mais forte, entendeu? Se você tá desempregado, né? Você não tem de onde tirar dinheiro, as dívidas estão aumentando, o armário está esvaziando, né? E você louva a Deus, você agradece a Deus por toda essa situação, Deus vai prover. Isso já aconteceu muito aqui em casa, né? De as coisas estar acabando dentro de casa e às vezes a gente fala assim, meu Deus, e agora? O que eu vou dar para essas crianças? O que eu vou, né? Tipo assim, comprar para essas crianças, eu não tenho esse dinheiro para comprar e Deus provê, à tarde chega alguém trazendo aquilo, né? Alguma coisa para você. Então, é somente agradecer e louvar a Deus por tudo isso, tá bom? Como eu falei, tudo é um aprendizado. Então, se você coloca tudo isso nas mãos do Senhor em forma de gratidão, Deus vai te honrar e Deus vai permanecer com você sempre, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu falo muito, que eu converso muito, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, já peço para você apertar aqui o botãozinho, já se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque vem muitos vídeos legais por aí, tá bom? E é isso, gente. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, né? Que Deus permaneça sempre presente dentro do seu lar, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!